Tem momentos na vida em que a gente se dedica de todo o coração. Ora, planeja, sonha, e mesmo assim, parece que nada acontece. É como se o céu ficasse em silêncio diante dos nossos pedidos mais sinceros. E então, aquela porta que a gente tanto queria ver aberta, simplesmente não se abre. E aí vem o vazio, a frustração, a pergunta que não quer calar. Por quê, Deus? Talvez você esteja se sentindo assim agora, como se tivesse feito tudo certo, e mesmo assim a resposta que recebeu foi um não. Talvez tenha sido uma vaga de emprego que parecia perfeita, mas que foi dada a outra pessoa. Ou um relacionamento no qual você investiu tempo, afeto e esperança, mas que acabou. Pode ter sido uma oportunidade que parecia ser a virada da sua vida, mas que, por algum motivo inexplicável, escapou das suas mãos. E nesse momento de dor, é difícil entender. A mente se enche de dúvidas. O coração aperta. A vontade é de perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele ouviu minha oração? Mas e se essa porta fechada for, na verdade, um cuidado dele? E se o não que você recebeu for Deus dizendo: eu te amo tanto que não vou permitir que você entre por essa porta, porque ela te levaria a algo pior lá na frente? É duro pensar assim quando tudo o que a gente sente é a frustração de um sonho não realizado. Mas antes de seguir, eu quero te lembrar de uma coisa importante. Nem tudo que dá errado está fora do controle de Deus. Às vezes, Ele permite que uma porta se feche exatamente para nos livrar de algo que não conseguimos enxergar agora, mas que, no tempo certo, vamos entender. E você não está sozinho nisso. Deus continua presente, inclusive nos dias em que parece que Ele está em silêncio. Neste vídeo, vamos conversar sobre isso. Sobre como lidar com rejeições, perdas e oportunidades negadas. E porque as portas que Deus fecha também são expressão do seu amor e cuidado por nós. Talvez você esteja prestes a descobrir que a porta que não abriu foi, na verdade, o maior livramento da sua vida. A dor real das portas fechadas. Não tem como romantizar, uma porta fechada dói. E dói de verdade. É uma ferida silenciosa que muita gente carrega, mas nem sempre consegue expressar. A gente até tenta ser forte, tenta disfarçar, seguir em frente, mas, lá dentro, existe um coração despedaçado tentando entender por que aquilo que parecia tão certo simplesmente não aconteceu. Quando somos rejeitados, algo dentro de nós se quebra. Não importa se foi um não de uma empresa que você sonhava em trabalhar, de alguém por quem você tinha sentimentos sinceros, ou de uma situação em que você colocou todas as suas expectativas. Toda rejeição carrega consigo um sentimento de inadequação, como se a gente não fosse bom o suficiente. E essa sensação, aos poucos, mina a autoestima, enfraquece a fé e nos faz duvidar até de quem somos. Perder algo que parecia certo é como ver um castelo desmoronar diante dos olhos. Cada tijolo era um sonho, uma oração, uma esperança construída com esforço e lágrimas. E quando tudo cai, a primeira reação é o choque. A segunda, muitas vezes, é a revolta. A gente questiona, reclama, entra num turbilhão de pensamentos do tipo: será que eu fiz algo errado? Será que Deus está me punindo? Por que Ele deixou isso acontecer comigo? É importante validar essa dor. Não minimizar. Não esconder. Porque só quando reconhecemos a dor é que conseguimos apresentar ela, a Deus, com sinceridade. Ele não rejeita corações quebrantados. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele mais se aproxima de nós. A dor da rejeição, da perda ou da frustração pode nos fazer sentir sozinhos, mas a verdade é que Deus está ali, bem ao lado, mesmo que a gente não consiga enxergar. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ter uma porta fechada bem diante de si. Ele sabe o que é amar e não ser correspondido.
o que é fazer tudo certo e mesmo assim ser desprezado. Então, não pense que ele está indiferente ao que você sente. Não pense que essa dor é pequena demais para chamar a atenção do céu. A dor de uma porta fechada é real, mas ela não é o fim da história. Deus está escrevendo algo maior, mesmo que hoje tudo o que você veja seja um ponto final. Às vezes, ficamos tão presos às circunstâncias diante dos nossos olhos que esquecemos de algo essencial. Nossa visão é limitada. A gente só enxerga o agora, o momento, a dor presente. Mas Deus vê o todo. Ele vê o que está por trás da porta, o que vem depois da curva, o que está escondido nas intenções, nos corações e nas situações que ainda nem chegaram. Talvez você esteja lutando para entender por que Deus fechou aquela porta que você tanto queria atravessar. Você estava convicto de que aquele caminho era o melhor, orou com fé, se preparou, acreditou de todo o coração. Mas, de repente, tudo parou. Algo travou. E o que era promissor se tornou silêncio. A verdade é que nem sempre Deus vai nos explicar o motivo de suas decisões no momento em que queremos. Mas uma coisa é certa: Ele nunca age sem propósito. Nunca fecha uma porta por acaso. Provérbios capítulo 16 versículo 9 nos lembra disso com clareza. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em outras palavras, podemos até traçar nossos sonhos, fazer planos detalhados, organizar tudo com cuidado, mas é Deus quem sabe qual estrada nos levará de fato para o nosso destino com segurança. E, por amor, Ele pode mudar o trajeto, mesmo que isso nos frustre no início. Você já pensou que talvez, se aquela porta tivesse se aberto, hoje você estivesse enfrentando uma dor muito maior? Quantas vezes, só depois de um tempo, olhamos para trás e dizemos: ainda bem que não deu certo. Deus vê o que você não vê. Ele vê o caráter de pessoas que você ainda não conhece direito. Ele vê os bastidores de situações que parecem perfeitas por fora, mas estão corrompidas por dentro. Ele enxerga o futuro que você ainda não viveu, e por isso, Ele age com base em algo muito maior do que o nosso momento atual. Ele age com base no amor eterno que tem por você. É como um pai que segura o filho para não correr em direção à rua, mesmo que o filho chore sem entender. O pai vê o carro vindo. O filho não. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes, o não dele é um escudo invisível, um livramento silencioso. Você pode não compreender agora, mas Ele vê tudo com perfeição. Confiar em Deus é aceitar que Ele sabe mais, mesmo quando não explica. E crer que, se uma porta foi fechada, foi porque Ele viu algo que você ainda não consegue enxergar. Portas fechadas como proteção divina. É difícil pensar assim no calor da dor, mas às vezes, a porta que não se abriu foi a forma mais intensa de Deus te proteger. Enquanto você achava que estava perdendo tempo, oportunidade ou até mesmo um pedaço da sua felicidade, Deus estava te livrando de algo que lá na frente te traria destruição, frustração ou até mesmo afastamento dele. O que parece atraso, muitas vezes, é proteção. Quantas vezes colocamos o coração em algo que, na verdade, não era saudável para nós? Um relacionamento que parecia amor, mas era controle. Um trabalho que oferecia crescimento, mas exigiria sua alma. Uma decisão que parecia correta, mas ia te conduzir para um caminho de solidão, culpa ou esgotamento. Deus conhece cada detalhe, inclusive os que estão ocultos aos nossos olhos. E quando Ele fecha uma porta, por mais que doa, Ele está dizendo: filho, isso não é para você. Eu tenho algo melhor. Eu quero te guardar. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Lembra de Moisés? Ele quis libertar o povo do Egito antes do tempo e acabou fugindo para o deserto. Deus permitiu que aquela porta se fechasse, mas foi no deserto que Ele preparou Moisés para ser o libertador de Israel no tempo certo.
E José, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, parecia estar sendo rejeitado por Deus. Mas tudo aquilo fazia parte de uma rota de livramento e preparação. Se José tivesse saído da prisão antes do tempo, talvez nunca tivesse se tornado governador do Egito. Agora pense em você. Será que essa porta que não abriu está te poupando de um sofrimento que você não vê ainda? Talvez você estivesse caminhando em direção a uma aliança que destruiria seu propósito, ou a uma rotina que mataria sua fé aos poucos. E Deus, em sua graça, decidiu intervir antes que o pior acontecesse. Muitas pessoas olham para trás e agradecem por portas que, na época, causaram lágrimas. A gratidão vem com a maturidade de quem entendeu que o não de Deus nunca é uma rejeição, mas uma forma de proteção. Ele sabe o que está fazendo. Ele conhece o fim desde o começo. E, acima de tudo, Ele se importa tanto com você que prefere ver seu coração momentaneamente partido a te ver destruído por completo lá na frente. Então, quando uma porta se fechar, ao invés de apenas se perguntar por quê, tente perguntar: do que Deus está me livrando? Essa simples mudança de perspectiva pode te levar da dor à paz, da revolta à confiança. A maioria de nós foi ensinada a enxergar a direção de Deus apenas nos sims, nos caminhos que se abrem, nas portas que escancaramos com orações e jejuns. Mas e se eu te dissesse que Deus também guia quando Ele diz não? Que Ele não se manifesta apenas no começo, mas também no final. A direção de Deus não acontece apenas quando tudo dá certo. Ela também se revela quando as coisas não saem como planejamos. Apocalipse capítulo 3 versículo 7 diz que Jesus é o que tem a chave de Davi. O que abre, e ninguém fecha, e o que fecha, e ninguém abre. Ou seja, não existe coincidência quando uma porta permanece fechada, por mais que você tenha tentado com todas as forças abri-la. Quando é Deus quem fecha, não há força humana capaz de destrancar. E isso não é punição, é cuidado. É direção. Muitas vezes, confundimos uma negativa de Deus com abandono. Achamos que Ele está em silêncio, quando, na verdade, Ele está dizendo: eu estou no controle. E isso não faz parte do seu caminho. O problema é que, na ânsia de ver as coisas acontecerem, insistimos em portas que já foram lacradas pelo céu. E insistir em algo que Deus já encerrou é abrir espaço para frustração, desvio de propósito e, às vezes, até feridas espirituais. Mas quando aprendemos a discernir que o fechar de uma porta pode ser uma forma de Deus nos redirecionar, algo dentro de nós muda. A frustração dá lugar à paz. A ansiedade se transforma em confiança. E ao invés de ficarmos batendo eternamente naquela porta, passamos a orar: Senhor, se não for tua vontade, fecha todas as outras também. Me impede de errar. Me guia, mesmo que seja por negações. Deus não apenas responde abrindo caminhos. Ele também responde quando bloqueia uma direção, impede um avanço, interrompe um plano. E cada não que vem dele é uma forma de dizer: eu tenho algo melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando contradiz a nossa. Se você está vivendo um momento de portas fechadas, não pense que está perdido. Talvez você esteja exatamente onde deveria estar. Deus não é um destruidor de planos. Ele é o autor da sua história. E quando Ele fecha uma porta, é porque já está escrevendo o próximo capítulo, com novos caminhos, pessoas certas, momentos marcados e bênçãos preparadas com detalhes que você ainda não pode imaginar. Deus guia. Deus redireciona. E sim, Deus também fecha portas, porque Ele sabe para onde você precisa ir. Confiança no processo, mesmo sem entender. Confiar em Deus enquanto enfrentamos portas fechadas é um dos maiores desafios da fé. A tendência natural do nosso coração é querer respostas imediatas, entender o motivo,
controlar a situação. Mas a vida espiritual, muitas vezes, não segue nosso cronograma. Deus age em um tempo que nem sempre coincide com o nosso. E é nessa diferença que precisamos exercitar a confiança. Quando José foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo, e depois preso injustamente, ele certamente não entendia o que estava acontecendo. Para ele, a porta da família estava fechada de forma dolorosa e injusta. E para nós também, quando enfrentamos perdas ou portas fechadas, o sentimento é parecido: incompreensão, solidão, tristeza. Mas a Bíblia nos mostra que, apesar de tudo, Deus estava preparando José para algo extraordinário. Cada não e cada rejeição faziam parte de um plano divino maior, que só se revelaria no tempo certo. José confiou no processo mesmo sem entender, mesmo sem ver o desfecho. Essa é uma lição que precisamos guardar no coração. Deus não abandona. Ele caminha conosco mesmo na escuridão, mesmo quando as portas parecem todas fechadas. Confiar não é fácil. É preciso fé para acreditar que o hoje, difícil, está preparando um amanhã melhor. É ter a certeza de que a mão de Deus não nos soltará, mesmo quando tudo parece perdido. A confiança verdadeira não depende das circunstâncias, mas da firme convicção no caráter de Deus. Ele é fiel, justo e bom, e isso nunca muda. A Bíblia nos lembra que Ele é o Deus que consola e o Pai das misericórdias, segundo Coríntios capítulo 1 versículo 3. E quando a porta se fecha, Ele está lá, segurando nossa mão, nos preparando para a próxima etapa. Nesse tempo de espera, é fundamental manter o foco em Deus e não nas portas que não se abriram. Ore, entregue sua dor, leia a Bíblia, cultive a esperança e busque fortalecer sua fé. Muitas vezes, é no deserto da espera que nossa confiança é lapidada, nos tornando mais fortes, pacientes e sábios. Por isso, quando você se deparar com uma porta fechada, lembre-se de José. Lembre-se que Deus está escrevendo uma história maior do que você pode compreender. Confie no processo, mesmo sem entender. Deus está preparando algo extraordinário para você, e nenhuma porta fechada poderá impedir o plano dele. Receber um não de Deus é uma experiência que pode mexer profundamente com o coração. Pode parecer um fechamento definitivo, uma rejeição pessoal, ou até um castigo. Mas, na verdade, o não de Deus é uma forma de cuidado que exige de nós uma resposta consciente e cheia de fé. Por isso, é fundamental saber o que fazer diante dessa resposta divina que, embora dolorosa, é cheia de propósito. O primeiro passo é orar com sinceridade. Não apenas pedir respostas, mas apresentar a Deus toda a sua dor, a sua confusão e o seu desejo de entender. Deus quer ouvir seu coração aberto, mesmo quando as palavras são de tristeza ou revolta. A oração sincera é o caminho para encontrar paz e clareza diante da negativa. Depois, é importante agradecer, mesmo sem compreender. Pode parecer estranho agradecer por um não, mas a gratidão é um ato de fé que abre espaço para a transformação. Quando agradecemos, estamos dizendo a Deus que confiamos no seu cuidado, mesmo quando não vemos o motivo. Essa atitude transforma o coração e prepara o terreno para a próxima etapa que Ele quer revelar. Além disso, precisamos esperar com expectativa e não com ressentimento. A espera não precisa ser passiva ou cheia de dúvidas. É uma espera ativa, na qual cultivamos a esperança de que Deus está preparando algo melhor. Durante essa espera, mantenha-se atento à nova direção que Ele pode estar indicando, mesmo que ela pareça diferente do que você planejava. Outro ponto fundamental é buscar discernimento. Muitas vezes, o não de Deus é acompanhado de um convite para olhar para dentro, para amadurecer, ou para buscar novas oportunidades. Permita que o Espírito Santo guie seus pensamentos e decisões. Busque conselhos sábios,
estudo da palavra e momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus. Por fim, lembre-se de que o não de Deus não é um fim, mas um redirecionamento. Ele está te conduzindo para algo maior, mesmo que hoje você não consiga ver. Confie que existe um plano, um propósito oculto que será revelado no tempo certo. A cada não, Deus está protegendo você de algo que poderia te afastar do melhor que Ele tem preparado. Portanto, quando Deus disser não, não se desespere. Ore, agradeça, espere e esteja aberto à nova direção. O cuidado dele está presente, mesmo nas portas fechadas. E é nessa caminhada de fé que você vai descobrir o que Ele realmente quer para a sua vida. Chegamos ao fim deste vídeo, mas o começo de uma nova forma de enxergar as portas fechadas em sua vida. Talvez até hoje, diante de uma rejeição, uma perda ou uma oportunidade negada, você tenha sentido dor, dúvida ou até mesmo afastamento de Deus. Quero que você saiba que o não de Deus não é sinal de abandono, muito menos de indiferença. É um ato profundo de amor e cuidado. Quando Deus fecha uma porta, Ele está te protegendo, te redirecionando e te preparando para algo muito maior do que você pode imaginar agora. Lembre-se das palavras de Apocalipse capítulo 3 versículo 7. Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém pode fechar. Ele fecha e ninguém pode abrir. Essa verdade traz segurança para o seu coração. Nenhuma porta fechada por Ele é por acaso. E mesmo quando você não entende, pode confiar que Ele está escrevendo uma história onde o seu final será de vitória. Se este vídeo tocou o seu coração, te ajudou a enxergar o não de Deus com outros olhos, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal, deixe seu comentário contando como você tem lidado com as portas fechadas na sua vida, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, vamos fortalecer a fé, renovar a esperança e aprender a confiar no cuidado amoroso do nosso Pai Celestial. Nunca esqueça, Deus está com você em cada passo, especialmente quando as portas parecem se fechar. Ele não apenas abre caminhos, Ele também fecha portas para nos guardar. Permita que o amor dele transforme sua dor em propósito, sua espera em confiança, e suas perdas em vitórias. Que Deus te abençoe grandemente e te dê paz para caminhar, mesmo quando o caminho parecer incerto. Eu acredito no propósito da sua vida, e você pode acreditar também. Confie, espere e viva na certeza de que Deus está cuidando de você, sempre.